Bom dia, herdeira! Como você está? Tomou o seu chazinho de consciência hoje? Se não tomou, venha tomar comigo! hum, Tomar bastante antes que esfrie. Chá de cúrcuma, açafrão, para ajudar na saúde desta herdeira. Sempre, né? Bom dia, meus amores. Deixa eu escrever aqui para deixar salvo. Chá de consciência. Hoje nós vamos conversar sobre algo bastante delicado e importante, como todos os assuntos que tratamos aqui, né? Não há tempo para ficar falando besteira. Então precisamos aprender coisas interessantes, renovar a nossa mente. O chazinho tem essa exata função de ampliar a nossa consciência, né? De despertar para aquilo, iluminar a nossa mente para pensarmos sem ruídos aquilo que o Senhor pensa, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre os nossos relacionamentos, sobre relacionamentos eternos, sobre o quanto é importante nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor. Tudo começou quando nós tiramos férias no começo desse mês, então nós já ficamos ali uns 15 dias envolto dessas férias, viajamos e tal, ficamos mais no off assim. Literalmente, inclusive nem atendi clientes mesmo online, parei mesmo, né, 15 dias ali. E aí, logo em seguida das férias, nós tivemos uma gripe pesadíssima, daquela de derrubar, já contei um pouquinho no encontro passado. E também ficamos mais off aqui em casa, né? Não saímos, não estivemos em contato com as pessoas, até evitamos, recebemos convites para almoçar, por exemplo, na casa do meu primo, mas a gente, não, estamos, né, mais guardadinhos aqui, até para não contaminá-los e tudo mais. Enfim, resumidamente, foram mais de 20 dias, né, off, assim, sem estar em contato com as pessoas, e ter essa troca, assim, sabe? Ter essa troca que a gente tem nas relações. Só nós aqui dentro. O Lucas voltou pro trabalho físico, eu voltei pro atendimento online, mas sem essa troca com pessoas aqui, né? Presente. E aquilo me trouxe... Herdeira, você não tá entendendo a sensação que eu tive. Uma sensação de tristeza, de muita tristeza. Coisa que não é normal pra mim. Tanto que me chamou a atenção, né? Ei, o que tá acontecendo aqui? Mas uma tristeza, uma deprê, sabe? Sabe aquela sensação assim? E eu falei, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Já tinha voltado pro meu exercício físico, né? Então sabia que não era essa a questão e tal. E fiquei... né, matutando assim, pensando, refletindo, meditando, o que foi? Meu Deus, o que será? Aí fui assistir um conteúdo, um podcast e tal, e aí veio a resposta. Quando nós olhamos para o propósito eterno de Deus, o que nós entendemos? O propósito de Deus é uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, certo? Esse é o propósito de Deus, desde a criação. Esse foi o motivo pelo qual ele criou o ser humano, né? Família é o propósito de Deus, é a conexão, é a comunhão, é estar junto, é essa troca. E se importar com o irmão, né? Ter alguém se importando com você, enfim. E nesses últimos dias, né, dessa história que eu tô te contando, não teve isso, não teve essa troca com ninguém, não teve essa... Enfim, muito pelo contrário, a gente tava evitando ter contato com as pessoas. E também por uma sabe aquilo? Ai, não quero ser incomodada, não quero me desgastar porque você tá doente, aquela coisa, aquela sensação, né? E aí veio a resposta.
que na verdade haviam muitos dias que eu estava distante das pessoas. E aquilo me provocou uma tristeza muito grande. Só que eu não tinha percebido até então, não tava entendendo o que estava acontecendo aqui emocionalmente, né? E quando eu percebi, eu fiquei em choque, assim, eu falei, meu Deus, porque foi tão natural, né? Foi tão espontâneo, não foi programado nem nada. E eu senti tive essa sensação em seguida, enfim, tudo isso que eu contei. E aquilo me marcou bastante, porque quando eu escutei o podcast, inclusive do Paulo Borges Júnior, que é uma pessoa que a gente acompanha há mais de 10 anos, enriqueceu muito meu coração, porque eu falei, meu Deus, esse é o foco. E eu me corrigi também, eu senti uma correção do Senhor ali, sabe? No sentido de a gente tem uma ilusão de que a gente se basta, de que eu não preciso de ninguém, de que... Olha só uma arrogância que eu precisei olhar. Normalmente no contato com as pessoas, as conversas são rasas, não quero mais conversa rasa, então também não quero me encontrar com ninguém, sabe aquilo? Sabe esse tipo de pensamento? Não sei se você já passou por isso. E o Senhor me corrigiu. Não, filha, não é por aí. Não é por aí. Porque nós nascemos para nos relacionar. Tem uma frase que em outro podcast que eu escutei, alguém citou e aquilo marcou tanto meu coração. E em seguida, a minha irmã me mandou um print dessa frase. Eu falei, meu Deus, ontem mesmo eu escutei essa frase, agora você tá me mandando um print dessa frase? O que é isso, né? E a frase diz assim: procurei a Deus e não o encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Gabriela Mistral. Olha que pesado, eu vou ler de novo. Procurei a Deus e não o encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Essa frase, ela entrou tanto no meu coração que é exatamente isso. O Senhor, ele disse que nós deveríamos... assim, onde 2 ou 3 se reúnem no seu nome, ali ele se faz presente. Quer dizer, o Senhor se faz presente na comunhão. Então, eu, isolada, na minha casa, sozinha, vivendo para mim mesma, eu não encontro o Senhor. Calma. Entenda essa dinâmica, né? Que eu tô trazendo todo esse contexto. Óbvio que você vai pro seu secreto, você vai encontrar o Senhor, tá tudo certo. Não é sobre isso, mas isolada das pessoas, eu não vivo plenamente. Essa é a melhor colocação. Não tem como viver plenamente isolada num casulo. Suelen, mas você estava com o seu marido. Sim, meu marido, mas eu e ele meio que somos uma pessoa, né? A palavra diz que depois que a gente se casa, que a gente tem essa conexão, a gente se torna um com a pessoa. Então, meio que é uma pessoa só aqui dentro dessa casa, né? Ainda que estejamos os dois. Então, quando eu encontro alguém, um outro alguém, né? Alguém que pensa diferente, alguém que tem uma cultura diferente, que vê a vida de uma forma diferente, enfim, nessa troca eu consigo transmitir Deus e eu consigo pegar dessa pessoa que ela carrega de Deus. Mas isolada não. E eu acho que foi um choque de realidade. Eu já tinha essa consciência, é óbvio, né? Não, consciência não, acho que a consciência veio agora, mas eu já tinha esse conhecimento, né? No sentido de, claro, somos feitos para comunhão, precisamos estar junto com aqueles que amamos, com os nossos irmãos e tudo mais. Mas era mais uma coisa assim, mais no cognitivo do que no coração. Acho que essa é a real, assim. Tava no cognitivo aqui, no raciocínio, no racional, mas não estava no meu coração. E aí eu experimentei na pele a dor de não estar em comunhão, sabe? Inclusive, bem naquele período, teve um retiro de Páscoa ali na nossa comunidade, nós não pudemos participar, claro, né, porque estávamos doentes.
Então, tudo isso, sabe, veio como uma reflexão no meu coração e eu falei, meu Deus, eu preciso falar sobre isso. Por quê? Porque muitas de nós, você me diz aí a sua realidade, nós estamos vivendo de forma isolada e estamos, em certo aspecto, gostando de estar isoladas, de não ter que prestar conta para ninguém, de não ter que ficar se explicando, de não ter que ficar se preocupando com as outras pessoas, de não ter que ficar cuidando de ninguém, né, no sentido do cuidado com o corpo de Cristo e tal. E tá tudo bem, parece que tá tudo bem, tá indo, tá levando. Mas tem alguma coisa desalinhada, sabe? E aí a gente precisa olhar para o nosso coração para tentar compreender o porquê que eu não tô me importando com as pessoas ao meu redor. Por que que eu não tô querendo uma visita? Por que que eu não tô querendo visitar alguém? Porque a gente tá dentro desse casulo, desse falso conforto, dessa ideia de que eu quero me poupar. Ai, não, entre ficar dando atenção para alguém, mas no sábado à tarde eu prefiro assistir televisão, eu prefiro ficar na minha série. Então são trocas que nós temos feito e que muitas vezes são inconscientes, a gente não percebe, vai levando, igual aconteceu nesse último mês conosco aqui. Não foi intencional, mas foi acontecendo e a gente tem mais uma tendência a se isolar mesmo. Então, o estar com alguém é um exercício para nós, tanto para mim quanto para o Lucas. E a gente é intencional normalmente, mas dessa vez deixamos passar e a conta chegou. E aí, sobre essa tristeza que eu falei que eu senti, aí é claro, é aquilo, eu sempre falo, as circunstâncias e as pessoas não determinam como nós estamos nos sentindo, ou nesse sentido de, perdi minha paz porque aconteceu um problema e tarará. Eu super defendo que não é assim que a gente vive, que a gente tem que estar blindada quanto às interferências externas, no sentido de que o mundo tá caindo ao meu redor, mas eu permaneço em paz, né? É isso que eu defendo, é isso que eu ensino muito aqui e em terapia também. E aí você pode perguntar, tá, mas então por que você foi afetada por isso? Por que você ficou triste quando você não esteve em contato com as pessoas? Porque faz parte da nossa essência estar com o próximo. Faz parte da nossa natureza estar em comunhão com as pessoas. E quando isso não acontece, eu percebi o quê? A comunhão com Deus, ok, permanece intacta, né? Mas como que eu manifesto a comunhão que eu tô tendo com Deus? É na relação com o próximo. Como que eu sou corrigida? Até mesmo por Deus, na relação com o próximo. Como que eu sou transformada por Deus? Na relação com o próximo. Se eu for morar dentro de uma caverna, isolada, sozinha, eu não vou crescer, eu não vou ser transformada, eu não vou ser confrontada, eu não vou ser corrigida, porque eu tô ali, neutra. Eu tô neutra, eu tô lá comendo, fazendo uma fogueira, comendo um peixe, não sei o que eu tô fazendo dentro de uma caverna. Mas eu não tô tendo contato com as pessoas, então eu tô neutra. Eu tô, sei lá, passando pela vida. Agora, quando eu estou na relação, tanto com os de dentro de casa quanto com os de fora, eu tô sendo amadurecida, eu estou sendo transformada, eu estou me tornando mais semelhante a Jesus, né? Que é o nosso objetivo. E isso não estava acontecendo dentro desse período que eu contei pra você. E aí, senti falta. E aí veio um vazio. Tenho Jesus, Jesus é suficiente, amém? Mas parte de estar com Jesus, parte da vida com Jesus é estar com os irmãos. Até porque nós vivemos dentro do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, mas quem são os membros desse corpo? Os meus irmãos. Então, estar com o corpo de Cristo é estar dentro de Cristo. Estar com o corpo de Cristo é estar completa, né? Tem o cabeça regendo as nossas vidas, mas é na relação, é na comunhão
que eu estou sendo abastecida, corrigida, transformada, edificada, e por aí vai. E eu queria trazer isso para você, porque algo que aconteceu comigo, e você sabe bem, né, super estudiosa, super conhecida das coisas, e parari parará, pá, fracassei nesse ponto. E aí, imediatamente, já mandei mensagem pra amiga, vamos marcar, vamos nos encontrar, porque eu preciso de ver gente, preciso estar em contato, né? Claro que em terapia é muito bom, porque eu tenho essa troca com as mulheres que eu atendo. Mas ainda assim é online, né? Não é físico, eu não posso dar um abraço. Tem sessão que de repente a pessoa chora, tem um momento mais assim emocionado, mais vulnerável. Aí eu falo, sinta meu abraço virtual. Pego assim, né? Faço assim na câmera, sinta meu abraço virtual. E aí ela sente, né? Entre aspas. Mas nunca um encontro online será como um encontro físico, né? Então, de fato, a gente precisa ser intencional. Nós fomos criados para viver em comunhão. Não tem boca, não tem boca. Tem uma pesquisa, eu não consegui achar a referência dela, mas uma mulher foi numa casa de repouso para fazer perguntas para aquelas pessoas, né? Já muito vividas, bem idosas, já no fim da carreira, né? Vamos dizer assim. E aí ela perguntou para as pessoas, para várias pessoas, qual era o maior arrependimento dessas pessoas. E assim, foi unânime. Ninguém falou assim, eu queria ter trabalhado mais, eu deveria ter comprado mais casas e ter mais bens, eu deveria ter viajado mais. Não era nada disso, nenhum arrependimento nesse sentido. A maioria falou, eu queria ter feito mais amigos. Eu queria ter dado mais atenção para minha família. Eu queria ter, né, estado em comunhão com as pessoas. Porque no final da vida, no final das contas, é o que verdadeiramente importa. Eu tô percebendo, dentro de casa mesmo, assim, né, dentro do meu seio familiar. Estamos com alguns idosos na nossa família. E eu percebo que a maior dor deles não tem amigos. E aí é aquilo, a família tá cada um vivendo a sua vida, no final de semana vai lá, dá um beijo, né, dá uma atenção. Mas no dia a dia, na vida ordinária, elas acabam ficando sozinhas. Porque não cultivaram amizades. E de fato não cultivaram amizades ao longo da jornada. Estiveram sempre voltadas para o trabalho físico ali, não tinha tempo de lazer, de visitar uma amiga, era sempre muito superficial. E agora, no final da vida, elas estão lidando com isso. E a família se desdobrando para tentar dar atenção. Mas no final, não tem amigos. E... Nossa, me deu vontade de chorar agora. Tristeza de novo. Mas é porque esse é um assunto muito sério. E nós estamos vivendo numa geração em que está falsamente cheia de amigos, cheia de seguidores, cheia de amigos virtuais, grupos e parari parará, que dá bom dia, que dá feliz aniversário dentro do grupo, e então você acha que você está presente, que você está acompanhada, que você está em comunhão. Mas no fritar dos ovos é uma ilusão. Porque desse grupo, quem é que vem na tua casa te dar um abraço de feliz aniversário, né? Quem é que se dispõe a pegar o telefone para fazer uma ligação? Nem ligação a gente recebe mais, né? No dia do aniversário. Então, assim, a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar muito, porque ilusoriamente a gente tem muitos amigos. Mas na hora que você chora, na hora que você tá gripada, por exemplo, o que aconteceu com a gente, quem é que se preocupa de verdade, sabe? Ou você mesma, você de verdade se preocupa com as pessoas ao seu redor? Você de verdade se importa com a dor do outro? E eu fiz esse questionamento pra mim, porque pelo visto eu não tô me importando. Pelo visto eu não estou indo atrás, pelo visto eu não estou dando atenção, sabe?
E nós, como filhas amadas, herdeiras, somos representantes do reino dos céus, do reino de Deus. E como é que a gente está representando esse reino para o mundo, para as pessoas, sabe? Como é que a gente está manifestando viver o reino de Deus em comunhão, em família? Não, cada um vivendo isolado no seu mundo. Na nossa comunidade, eles são bem intencionais nesse assunto, sabe? Foi uma das coisas que nos chamou muita atenção quando escolhemos estar com eles. É a comunhão. Eles focam muito nisso. A comunhão, a comunhão, a comunhão, a comunhão. Estejam juntos, almocem juntos, jantem juntos, estejam juntos, compartilhem a palavra juntos. É o tempo todo enfatizando isso. Mas nós viemos com uma resistência muito grande, né? Até no sentido de confiar, tá? Vou abrir minha vida para as pessoas, mas será que eu posso confiar de verdade, tá? Enfim. Então é algo que o Senhor tá trabalhando no nosso coração. O Senhor tá corrigindo o nosso coração ao longo desses últimos anos. Eu falo a gente, eu e meu marido, né? Porque a gente tá dentro desse mesmo pacote aí de pensamento. E a gente precisa ser intencional, não adianta ficar fugindo da situação ou disfarçando, porque a conta chega. Igual eu disse pra você, a conta chegou. No final das contas, que tipo de relação que eu estou cultivando com as pessoas? Veio essa cobrança sobre mim. De mim mesma, né? Nem do Senhor, nem nada, não. Que tipo de vida que eu tô vivendo, sabe? Eu escolho estar isolada e aí, no dia da angústia, por exemplo, não tenho quem esteja por perto me dando suporte. Ou então eu escolho estar isolada e quando alguém precisa, eu não dou suporte, eu não tô lá, né, dando força para essa pessoa. Enfim, herdeira, deixa eu tomar meu chazinho aqui, A intenção de hoje é realmente despertar você. Não sei como está sendo a sua vida. Eu sei que a gente tem trabalho, tem obrigações, tem correria, né? Enfim, cada um lutando e vivendo a tua vida. Mas nós, de fato, não podemos ignorar esse assunto. Nós precisamos ser intencionais. Porque é um assunto, assim, determinante na nossa vida. Determinante. Quem é que está na trincheira com você na hora que você precisa. E aí, não dá pra cair nesse lugar de vitimismo, de ninguém é meu amigo. Tá, mas você também não é amiga de ninguém. Ninguém se preocupa comigo. Tá, mas você também não se preocupa com ninguém. Sabe? Então, nada disso, nada de vitimismo. Herdeira não é vítima. Mas nós precisamos ser intencionais nessas relações. Nós precisamos cultivar essas relações. E não só nesse sentido de interesse, eu quero que o outro me sirva quando eu precisar. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando porque é benéfico, é para ambos. Essa troca é benéfica para ambos. Ambos saem ganhando nessa intimidade, nessa comunhão. E foi o Senhor que projetou essa relação. Foi o Senhor que projetou a comunhão. Foi o Senhor que projetou que nós não poderíamos viver sós. Desde a criação. Não podemos viver sozinhos. Então eu quero te encorajar a cultivar amigos, a cultivar irmãos, porque são as nossas relações que realmente importam. Amém? Amém? Fez sentido para você? Me deixe saber nos comentários e seguimos nessa jornada de ser intencional nas nossas relações, tá bom? Semana que vem, terça-feira, estou aqui de volta para mais um Chazinho de Consciência. Beijo, beijo. Tchau.